Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de 1 Crônicas, capítulo 7 ao capítulo 9. Descendentes de Isacar. 1 Crônicas, capítulo 7. Os 4 filhos de Isacar foram Tolá, Puá, Jazubé e Sinrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra, listados no registro desse clã, era de 222.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isis. Os cinco foram chefes de clãs. Todos eles tinham muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes eram de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Isacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Descendentes de Benjamim. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra deste clã eram de 22.034. Foram listados conforme foram listados nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Emelete. Cada um deles foram chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desse clã era de 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. O filho de Gediael foi Bilá. Os filhos de Bilá foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aizaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para guerras desse clã era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Aer foi Uzim. Os descendentes de Naftali. Os filhos de Naftali foram Jazeel, Guni, Jezer e Zilém. Todos eles foram descendentes de Bilá, concubina de Jacó. Descendentes de Manassés. Os descendentes de Manassés, com sua concubina Aremeia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofeade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Zeres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. Os filhos de Ulão foi Betã. O filho de Ulão foi Betã. Todos estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Amaloquete, irmã de Maquir, deu à luz a Izode, Abiezer e Maala. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eleada, Taate,
Zabade, Zutela, Ezer e Eleade. Estes dois foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores aos redores de Gade. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relação com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron Baixa, Bet-Oron Alta e Uzem-Seerá. Os descendentes de Efraim foram Refa, Rezefa, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e José. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seu povoado ao sul, Naarã a leste, Gezer e seus povoados a oeste, Ezequim e seus povoados a norte, até Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-Sam, Taanaque, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessa cidade. Descendentes de Azer. Os filhos de Azer foram Ina, Isva, Isvi e Berias. A irmã dele se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquier, filho de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer e Gotão. A irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asbate. Os filhos de Somer foram Ai, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos de Elen, irmão de Zomer, foram Zofá, Ina, Celes e Amal. Os filhos de Zofá foram Suá, Arnefer, Sual, Beri e Inra, Bezer, Ode, Samá, Zilza, Itran e Beere. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Ará, Aniel e Lísia. Cada um desses descendentes de Azer foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponível para o serviço era de 26.000, conforme listados nos registros genealógicos. 1 Crônicas, capítulo 8, descendentes de Benjamim. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo, Asbel, o terceiro, Ará, o quarto, Noá e o quinto, Rafa. Os filhos de Belá foram Adar, Gerá, Abiúde, Abisuá, Naamã, Auá, Gerá, Cefufa e Urão. Os filhos de Eude, chefes dos clãs que habitavam em Gebá, foram deportados para Maanate. Os filhos de Eude foram Naamã, Aías e Gerá. Gerá, que os exilou, foi o pai de Uza e Aiude. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas Uzim e Bará, teve filhos na terra de Moabe. Rode, sua esposa, deu à luz Jobabe, Zibia, Messá, Malca, Jeús, Maquias e Mirma. Todos estes filhos foram chefes de clãs. Uzim, esposa de Saarim, deu à luz Abitube e Eupal. Os filhos de Eupal foram Eber, Missá, Zemed, que construiu as cidades de Ono e Lode com seus povoados, Berins e Sema. Todos eles foram chefes de seus clãs e habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Aió, Sazaque, Jeremote,
Zebadias, Arabe, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zebadias, Zemulão, Isque, Éber, Ismeria, Islias e Jobabe foram os filhos de Elpal. Jaquim, Zicrim, Zibidi, Elienai, Ziledai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinrate foram os filhos de Simei. Ispa, Éber, Eliel, Adbon, Zicre, Anã, Ananias, Alão, Antotias, Ifideias e Penuel foram os filhos de Sazaque. Sanserai, Searias, Adalias, Jaresias, Elias e Zicri foram os filhos de Jeroão. Estes foram os chefes dos clãs, conforme listados em seus registros genealógicos, todos moraram em Jerusalém. A família de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedom, Aió, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos foram com suas famílias próximos uns aos outros em Jerusalém. Todos moravam com suas famílias próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Elemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Mozá. Mozá gerou Bineá. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleasa. Eleasa gerou Azer. Azer teve 6 filhos: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azer. Ezeque, irmão de Azer, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeus e o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos estes foram os descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todo o Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel, os exilados que voltaram. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utaí, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, descendentes de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e os seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo, voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salu, filho de Semulão, filho de Odadias, filho de Azenua, Ibinéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias,
filho de Reuel, filho de Abnias. Todos estes homens foram chefes de clãs listados e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Os sacerdotes que voltaram. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Samaía, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de... Adiel, filho de... vou repetir. E Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilimite, filho de Emir. Ao todo, voltaram 1.760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa do Senhor. Os levitas que voltaram. Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Azube, filho de Azricão, filho de Asabias, descendentes de Merari, Baquebacar, Ebes, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zincre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimá e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei ao lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Core, descendentes de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele templo e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Saul, o vidente. Por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas da porta e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por causa dos períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos os levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e portas e pelos tesouros de da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse.
Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelo suprimento, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas. E alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos chefes de família levitas, moravam no templo. Eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam os serviços dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém. Eram chefes de família levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Genealogia do rei Saul. Gesiel, pai de Gibom, morava na cidade de Gibom. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho, Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedom, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos uns dos outros, em Jerusalém. Ner gerou Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Elemete, Asmevete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Os filhos de Bineá foi Refaías. O filho de Refaías foi Eleasa. O filho de Eleasa foi Azel. Estes foram os 6 filhos de Azel: Azricão, Bocru, Ismael, Zeraías, Obadias e Anã. Todos estes foram os filhos de Azel. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.